Estamos chegando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Vida e Estilo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a anemia, mas antes, o nosso respeito e carinho, a Aretha Franklin, que nos deixou, estava com câncer desde 2010 e nos deixou esta noite nos Estados Unidos. Essa é a trilha sonora dela. E aquilo que a gente sempre diz, que Deus conforte os fãs, os familiares e a gente deixa o nosso carinho por toda a trajetória de vida, por toda a trajetória profissional também dessa grande artista. Bom, vamos falar um pouquinho de anemia hoje? Algumas pessoas se alimentam bem e ainda assim têm anemia, né? Nós temos os veganos, os vegetarianos, e aí essas pessoas, elas conseguem ter o tanto de nutrientes importantes para o organismo, mesmo sem comer carne, frango, ovo, queijo? Quem responde isso pra gente é o profissional Antônio Adolfo Guerra Soares Brandão, que é hematologista. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada a você, é um prazer. E também o Jamar Terrada, farmacêutico homeopata, que trouxe uma mesa bonita aqui de alguns alimentos e nutrientes que são ou não importantes para você que está nessa fase de anemia. Nós vamos bater um papo legal com ele. Tudo bem, Jamar? Tudo bem. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Para as pessoas mais coradas, né, Amanda? Porque a primeira coisa que quem está anêmico fica é a pessoa fica até meio esverdeada. Não é isso? Fica super branca, não é, doutor? Sim, sim. Então, anemia, né? A anemia é uma doença que, na verdade, pode estar associada com uma quantidade imensa de sintomas, desde pele mais pálida, cabelos fracos, quebradiços, desânimo, sintomas de depressão, inclusive, podem ser decorrentes de anemia, fraqueza, cansaço, casos extremos, até falta de ar, desmaios. Então, anemia é uma coisa que pode dar sintomas em qualquer sistema do corpo, né? E as anemias, elas podem surgir de várias formas. Podem ser decorrentes, às vezes, de alguma questão apenas alimentar ou podem estar associadas também a doenças graves, como, por exemplo, casos mais extremos. Às vezes, a anemia pode ser um sinal de que o paciente está com alguma doença grave, por exemplo, uma doença nos rins, algum câncer, alguma coisa assim. Mas isso seria o mais raro. O mais comum mesmo, né, a anemia por algum erro alimentar, alguma questão nutricional que pode ser corrigida e melhorada. É, porque aí, ó, vou mostrar mais uma vez a bancada, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Tem alguns suplementos, algumas cápsulas, alguns complementos aqui, ó, tem o café, tem a beterraba, né, tem os alimentos aí que a gente diz que são bons. Eu não sei se ácido é bom ou não, né? As frutas mais ácidas, isso tudo o Jamar vai responder daqui a pouquinho pra gente. Avisa todo mundo, nós estamos ao vivo até a 1h e esse papo é super importante porque a anemia acomete todas as pessoas, pode acometer crianças. Nós vamos saber até se uma gestante passa essa anemia pro bebê. Então, desde o nascimento até a fase idosa, que é bem comum os idosos terem anemia, porque já não querem comer com a mesma satisfação de antigamente, preferem as sopas, os caldos e aí acabam faltando nutrientes. Isso também se vale às pessoas que têm uma dieta mais restrita, ou de emagrecimento severo, ou pessoas que são veganas, vegetarianas. Como fica esse tipo de pessoa que não tem uma alimentação comum como a gente, que come de tudo, carne, feijão, frango, peixe? Essas pessoas que têm essa dieta bem regrada. Tem um grupo pior ainda, que eu acho, que são esses que seguem as dietas da moda, que começam a fazer dieta, não pensam nessa questão de equilíbrio mineral, de vitamina, e aí acabam desenvolvendo anemia. E pior ainda, né, doutor? Tem gente que fica anêmico e acha que isso é positivo. Tipo, ó, tô conseguindo fazer o regime, tô bem, porque eu tô, né, tipo, tô branco, tô passando fome. Sim. Isso é um resultado positivo. Isso a gente encontra muito. Então, eu acho que o vegano, o vegetariano, ele tem essa preocupação, ele sabe que vai ter essa deficiência vitamínica, essa deficiência né, de ácido fólico ou de ferro, então ele já está preparado. Eu vejo assim, na minha prática diária, essa turma já tem uma conscientização melhor. Agora, quem está fazendo já os regimes da moda, não se preocupa muito com isso. Ele quer emagrecer, então esse emagrecimento vem a qualquer custo, né? Não vou entrar na parte clínica, que aí com o doutor Antônio aqui, mas assim, eu acho que hoje, essa má orientação profissional, até a gente estava conversando isso antes, né? Hoje, a maioria dos profissionais não estão se preocupando tanto em ver o indivíduo como um todo. E isso é muito importante. Quando a gente pensa numa dieta, ou a gente pensa... Hoje as pessoas se preocupam muito mais com a parte estética do que com a parte... Né, aquele ditado, por fora, a bela viola, por dentro, para um bolorento, né? E se esquece que o nosso corpo ele tem que estar em homeostase, que é o equilíbrio.
Então, o simples fato de tu parar de comer, de você se alimentar mal, não vai equilibrar, tu não vai ter uma vida saudável. Só o emagrecimento, como tu disse, né? Nem todo gordinho é saudável. É verdade. Né? E vice-versa. Porque você diz, não, imagina, aquela pessoa às vezes, né, tá um pouquinho acima do peso, gordinho, você fala, aquilo não vai ter anemia nunca, olha o tourinho que é. E às vezes essa pessoa tem anemia. E uma pessoa super magricela que você olha e fala, não, magérrima, nunca essa pessoa com certeza tem anemia, porque é muito magra, não deve se alimentar bem. E às vezes é uma pessoa fortalecida e saudável por dentro. É louca essa questão, né, doutor? Sim, inclusive a parte da obesidade é muito importante, que a gente vê muitos pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas, né, cirurgia de redução do estômago, né, e se o paciente que fez esse procedimento não fizer o acompanhamento adequado, ele quase que certeza vai evoluir com anemia por algum motivo, seja ele falta de ferro, seja ele falta de vitamina B12, né? Então, muita gente tem submetido a esse procedimento para melhorar da obesidade, mas, por outro lado, se não acompanha adequadamente, pode cursar com todos esses problemas. Ô, doutor, então vamos às etapas. Então, você disse que a anemia ela pode ser de uma alimentação errada, né, da falta dos nutrientes no nosso organismo, ou de uma doença, de alguma coisa que já está dando os primeiros sinais. Vamos falar sobre esses dois caminhos, mas o start disso. Você vai num médico e ele vai te pedir uma bateria de exames de sangue. Nesse exame de sangue vai constar que você tem anemia. E aí vai constar a falta de que tipo de nutriente, de vitamina você tem? Na realidade, o paciente chega para o hematologista, em geral, quando ele tem uma alteração no exame de sangue, que é o hemograma. Né? Então, o hemograma, ele vê a quantidade de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do organismo, e de plaquetas. A anemia é a redução dos glóbulos vermelhos. Em geral, a gente vai olhar por um exame que chama hemoglobina, que está dentro já do hemograma. Hemoglobina baixa, isso depende um pouco da faixa etária, do sexo, pode ser um valor ou outro, mas sempre tem na tabelinha lá, valor de referência para a idade. Então, para homens é 13 o limite inferior, né? Então, homem, 12 de hemoglobina, isso aqui é anemia. Então, ele vai mandar para o especialista, ou então, dependendo, se o médico tiver mais familiaridade, ele mesmo já vai iniciar o acompanhamento. Só pelo hemograma, principalmente quem não é especialista, quem não é hematologista, não vai conseguir dar uma resposta. Então, o que a gente observa com maior frequência? A anemia é falta de ferro. Né? Pode ser falta de ferro? Pode. Inclusive, a anemia por falta de ferro é uma das doenças mais comuns do mundo. 1/3 da população teve ou tem anemia por falta de ferro, né? Mas não é tão simples assim. Então, só pelo hemograma você consegue dizer que o paciente tem anemia, você não consegue dizer a causa. E aí a pesquisa da causa, que é muito importante. Vem através de outros exames de sangue? Outros exames de sangue, às vezes alguns exames mais invasivos. Então, por exemplo, um paciente com anemia que a gente vê que tem falta de ferro num exame de sangue que a gente fala que é o perfil do ferro. Então, ferritina, ferro, isso tudo baixo, né? A gente vai olhar e vai falar, ok, o paciente tem anemia por falta de ferro. Pode ser um erro alimentar só? Pode, mas a gente tem que saber que o organismo ele perde ferro, se ele está com falta de ferro, porque ele perdeu ferro por alguma maneira. Seja por um sangramento, então, mulheres jovens, principal causa de anemia por falta de ferro, menstruação excessiva. Né? Pacientes idosos, sangramento do trato intestinal, seja do estômago, seja do intestino. Então, às vezes, não basta só dar o ferro, precisa fazer uma investigação a mais que pode, não estou dizendo que sempre vai ser, mas às vezes pode ser alguma doença grave detectada já no começo. Porque às vezes a pessoa diz, anemia é uma coisa corriqueira. Né? Qualquer criancinha às vezes tem, tal, vamos tratar, vamos comer feijão, espinafre, sei lá, daqui a pouco o Jamar vai contar quais são os alimentos que até todo mundo diz, não, tem que comer tal coisa. E não é bem assim. Agora, e é importante esse alerta teu, esse exame mais aprofundado é feito de que forma? Ou seja, o que dentro de mim não está funcionando legal, qual órgão meu não está bom, qual doença posso estar acometida? Porque tudo que eu estou comendo de bom, vai que é uma pessoa que coma muito bem, não está suprindo, está desviando. Que tipo de exame, como que a gente descobre isso? Então, o tipo de exame vai depender de cada paciente, né? E qual exame a gente vai pedir vai depender muito do que o paciente vai contar para a gente, do que a gente vai ver ao examinar o paciente. Então, por exemplo, o paciente conta para nós que ele tem um problema renal. Né? Então, o rim produz um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea, que é a fábrica do sangue, e às vezes a anemia pode ser porque o rim não está produzindo esse hormônio adequadamente. Então, o exame vai ser avaliar a parte renal como que está.
né? Por outro lado, um paciente chega para mim e fala, eu fiz cirurgia bariátrica, então já vou pensar, eu vou pensar mais em falta de ferro, falta de vitamina B12, né? Mas, às vezes, mesmo fazendo uma pesquisa ampla com diversos exames de sangue, examinando o paciente com detalhes, a gente não encontra nenhum motivo. Nesses casos, às vezes é necessário até avaliar a própria fábrica do sangue, que é um exame que chama mielograma, né, que pode identificar alguma condição da fábrica de defeito de produção. É complexo, né, Jamar? Pois é, tu vê, né? A gente fala anemia, todo mundo já pensa no ferro, né? Direto. Come né? feijão, Come fígado, feijão, né? E tu vê só, por exemplo, se tu tá com um problema estomacal, existe uma que a gente chama de imunoglobulina, que ela precisa existir para carregar a vitamina B12 e ela é produzida no estômago, né, que a gente chama de fator intrínseco. Se ela não estiver em equilíbrio, você já não carrega essa B12. Então, assim, o organismo da gente, lá vem o homeopata falando de novo, né, tem que estar todo íntegro. Então, se a gente pensa, a absorção não está bem, falta ferro. Aí só se alimenta de ferro. Mas essa absorção, como que funciona? Né? Tem todo um equilíbrio dentro do corpo da gente que a gente tem que pensar. E muitas vezes a má alimentação, não só por erros, tipo, a pessoa não come vegetais, né? Não é só por aí o erro. Eu falo sempre no meu consultório, brinco com as pessoas, o problema não é aquilo que você tem que adquirir na sua vida para melhorar a sua qualidade de vida, é aquilo que você tem que cortar da sua vida para fazer com que ela melhore, né? E as pessoas não estão prontas para cortar. Então, aquela pessoa, por exemplo, que todo dia se faz uso de refrigerante, que para mim é um veneno, né? Quer dizer, para mim não, né? É um veneno. Mesmo. Faz uso de refrigerante, faz uso de achocolatado, sei lá, tipo, esses produtos todos hoje industrializados, super tóxicos para o organismo. Então, assim, você está pronto para largar isso, porque não adianta só você pegar e começar do dia para a noite a se empanturrar de espinafre, que seu corpo não vai equilibrar assim, né? Isso é super importante que eles estão falando. Além de agregar e acrescentar alimentos, né, que daqui a pouco a gente vai falar quais são os principais, você tem que cortar também algumas coisas. Gente, é aquela... estou em dúvida, manda, porque cada um fala uma coisa, o que eu como? É aquele velho ditado que a gente fala, mais descascar e menos desembrulhar. Adoro isso, né? Tudo que você tem que desembrulhar, ir lá na latinha, fazer assim, isso aí nada vai ser muito bom para você. Tudo que você descasque, seja uma fruta, um legume, é sempre melhor, é sempre melhor. Doutor, e no caso das pessoas que são vegetarianas, veganas, tem gente que não come absolutamente nada, nenhum derivado de carne, peixe, frango, ovos, queijos. A pessoa praticamente não come nada disso. Como é que repõe o que ela precisa para o seu organismo? Esses pacientes, essas pessoas que têm uma restrição alimentar de alimentos de origem animal, eles não conseguem obter da comida um nutriente super importante que é a vitamina B12. Né? O ferro, até ele consegue ser obtido, o Jamar vai falar daqui a pouco, de alguns vegetais. Né? Logicamente, o ferro da carne, o organismo consegue botar para dentro com muito mais facilidade. O ferro dos vegetais, ele entra, mas com um pouquinho mais de dificuldade. Agora, a vitamina B12, se a pessoa não ingerir nenhum alimento de origem animal, mesmo derivados do leite, ovos, ela vai ficar ao longo prazo, ela acaba ficando com falta da vitamina B12. Né? Aí, a forma de reposição acaba tendo que ser com um suplemento vitamínico. Não existe outro jeito de obter a B12 da alimentação. Tá. Né? Quais são os alimentos que têm B12? Olha, B12 é uma vitamina bem safada, sabe? Porque ela só é encontrada mesmo no meio animal. Tu encontra nos peixes, na ostra, na carne bovina. O fígado tem uma alta concentração. Frango, carne também. Agora, nos vegetais, ela não é produzida, porque ela é uma vitamina que é produzida muito por fermentação. Tá. Então, tem algumas algas que conseguem produzir a B12. Por exemplo, a clorela, que eu até trouxe aqui, ela é uma das algas que produz, mas a quantidade é muito pequena. Né? A cada 100 gramas, a cada 1 grama de clorela, você encontra 0,12 microgramas, é muito baixinha essa concentração. Tá. Então, realmente, a pessoa que faz, né, que é o vegano total, né, que é o hard que eu falo, esse daí tem sim que complementar
com vitaminas, com cápsulas, o que for. Agora, tem uma coisa também que eu acho bem importante, assim, hoje as pessoas, quando falam de deficiência vitamínica, ou falam assim, estou me sentindo meio fraca, tem que tomar vou lá comprar uma vitamina, né? As mães adoram fazer isso para as crianças, né? E aí já vão lá para a farmácia e fazem uso daqueles complexos vitamínicos que geralmente vêm com aquela carinha de uma criança feliz, né? De um desenho animado. Aquilo ali pode ser um veneno até para o teu organismo. Se você está em desequilíbrio mineral, você faz o uso de uma vitamina errada, você pode acabar prejudicando o organismo, né? Por exemplo, o uso de zinco, cobre, tem vários minerais que ingeridos juntos, eles prejudicam o cálcio. Ele prejudica a ação dessa absorção do ferro. Então, tu está pensando que tu está fazendo uma complementação vitamínica e tu não está, tu está piorando. Sem né? dúvida, sem então, dúvida. A mãe pega e faz assim, olha, fez o pratinho da criança, aí tipo, ela não gosta, só quer comer arroz puro, só come arroz e batata frita. Arroz e tomate. Mas dá a cápsula vitamínica, aí dá a vitamina. Isso está errado, né? Primeiro, porque você vai ter uma competição no teu organismo por esse... quando o sangue vai ler a hemoglobina, me corrija se eu estiver errado, vai passar com esses nutrientes, esses nutrientes, as outras vitaminas vão competir por esse espaço, vamos dizer assim. E aí tu acaba de deixar de absorver esses nutrientes que são mais precisos. E assim, gente, acima de tudo, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas na volta nós vamos falar sobre isso também. O que fica de dica para você, independente de você estar com alguma coisa aí ou não, tem que fazer os seus exames de sangue a cada 6, 8 meses, sei lá, na rotina que o teu médico disser aí, e aí você vai ver o que está faltando no seu organismo. Não adianta se, porque minha amiga toma vitamina C, vitamina sei lá o quê, todo dia eu também preciso tomar. Não, até a vitamina em excesso pode ser prejudicial, como o Jamar disse para você. Então você tem que ver o que está faltando no seu organismo e suplementar somente isso. Senão, sobrecarrega e há um desequilíbrio, é isso que a gente não quer. Te espero na volta, até já.